Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, atuo como professora na UFGD e atendo no Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada. Esse vídeo eu tenho feito um conjunto de vídeos, hoje acho que eu já gravei uns 3, para falar sobre delírios, Os delírios são crenças enganosas, são crenças erradas, porém inabaláveis. A pessoa, ela cria uma fantasia, ela cria uma convicção e, apesar de todas as evidências contrárias, apesar de todas as racionalizações, as provas e tudo, essa pessoa não se deixa abalar e essa crença permanece. E é por isso que é um transtorno psiquiátrico. Eu vou falar hoje sobre a síndrome de Cotard, que é também chamada de delírio nihilista ou delírio de negação. Na realidade, a síndrome de Cotard, como foi descrita pelo médico Cotard, ela envolve não apenas o delírio de negação, que no caso é a crença de que você já morreu, de que os seus órgãos estão vazios, de que você ao mesmo tempo está vivo, mas que na realidade você está morto. Então ela inclui, além do delírio de negação, o delírio nihilista de estar morto, ela inclui também, paradoxalmente, um delírio de imortalidade, porque na realidade você está morto, mas você ainda anda, tá? Então de uma certa forma você ainda está vivo e na realidade você não pode morrer, você não vai conseguir morrer. Então ela inclui também o delírio de imortalidade. Envolve também o delírio de negação, de condenação, que é o delírio de você achar que você cometeu um erro muito grave, que agora você está condenado por toda a eternidade a essa situação. Na maioria das vezes, ela aparece nos casos de depressão profunda, então seria o que a gente iria classificar depressão com sintomas psicóticos. Então a gente sabe que na depressão a pessoa vai sentindo tudo tá vazio, uma angústia. Eu posso começar a ter o que se chama de despersonalização. Eu não me reconheço como eu sou, parece que não fui eu que fiz as coisas que eu fiz, parece que quando eu me olho no espelho não sou eu não consigo sentir a emoção de familiaridade. Eu posso ter também a desrealização, que é o estranhamento com o mundo, a perplexidade. Parece que o mundo ficou estranho, parece que o mundo ficou distante. Eu perco essa sensação também de familiaridade com o ambiente. Então, os casos muito graves de depressão podem se acompanhar da síndrome de Cotard. Como eu disse, é a sensação de estar morto, mas ao mesmo tempo de ser imortal e por isso estar condenado a essa situação. Envolve muitos pensamentos de culpa, que também podem ser culpas delirantes. Eu me sinto culpado por coisas que na realidade foram pequenas infrações que eu cometi, ou às vezes nem isso. Mas os pacientes com a síndrome de Cotard, eles têm também alterações de sensibilidade, na maioria das vezes analgesia, ou seja, eles não sentem dor. Você pode apertar, cutucar, furar, bater, o paciente não refere dor. Muitas vezes o paciente está, claro que desesperado, está muito desesperado. Ele pode ficar nesse desespero congelado, mas também pode ficar agitado e inclusive agressivo. É um quadro bem grave, porque ele se associa também à automutilação, autoinjúria e a tentativas de suicídio. É importante reconhecer, é importante que se faça uma avaliação completa para excluir doenças neurológicas, para doenças neurodegenerativas, mas também até mesmo doenças clínicas. Na maioria das vezes, como eu disse, a síndrome de Cotard aparece no contexto da depressão, mas também da esquizofrenia, do transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, então ela pode acompanhar outras doenças psiquiátricas. Então é uma síndrome que geralmente não aparece sozinha, ela aparece como um adendo, como um agravamento da depressão. Então eu vou ler aqui para vocês a descrição do caso do Cotard, vou ler alguns trechos. Então, o Cotard, quando descreveu o caso da paciente dele, que deu o nome, à síndrome, então ele falou assim, que era uma mulher profundamente religiosa, mas que dizia que estava condenada por toda a eternidade por Deus.
A mulher dizia que ela não tinha cérebro, não tinha nervos, não tinha peito, não tinha estômago, não tinha interior. A única coisa que tinha restado dela eram a pele e os ossos de um corpo desorganizado. Ela também desenvolveu ideias metafísicas e achava que não tinha alma, que Deus também não existia. Ao mesmo tempo, ela dizia que ela não precisava comer, porque se na realidade ela já estava morta, ela não precisava comer. Mas também dizia que ela não poderia morrer de morte natural, que ela iria existir eternamente, que é o delírio de imortalidade, ao menos que ela fosse queimada. Então ela insistia para que as pessoas a queimassem e inclusive teve momentos de agitação extrema e de atos violentos, pessoas que ela mordeu, que ela bateu, que ela arranhou. E tinha, como eu disse, a insensibilidade à dor. Eu sempre às vezes tento encontrar algum exemplo da literatura que ilustre esses transtornos psiquiátricos. E quando eu pensei na síndrome de Cotard, me veio em mente um conto bem curtinho do Kafka, que é O Caçador Gracchus. E aqui eu vou ler também um pedacinho, só para a gente ver como é parecido, né? Então, o Caçador Gracchus, ele estava num barco, é um homem que abarca em uma cidade, ele desce do barco e vai conversar com o prefeito. E aí, conversando com o prefeito, ele responde: sim, disse o caçador, como o senhor mesmo pode ver, eu estou morto. E eu estou morto há muitos anos. Devem ser descomunalmente muitos anos. Caí na Floresta Negra, que fica na Alemanha, de um penhasco, quando perseguia uma camurça. Desde então, estou morto. Mas aí o prefeito falou: mas o senhor também vive, disse o prefeito. Num certo sentido, sim, disse o caçador. Num certo sentido, estou vivo também. Meu barco fúnebre errou o caminho. Uma volta equivocada do leme, um instante de desatenção do piloto, um desvio através da minha pátria maravilhosa. Não sei o que foi, só sei que permaneci na terra e que meu barco, desde então, navega por águas terrenas. Assim é que eu, que queria viver só nas montanhas, viajo, depois da minha morte, por todos os países da terra. Então é um conto fantástico, mas que lembra um pouco essa crença da síndrome de Cotard. Como todo delírio, como eu já falei, a gente precisa investigar, a gente precisa fazer exames de sangue, exames de neuroimagem, ver se o paciente tem alguma doença neurológica que justifique isso, e ou então em que contexto, em que doença psiquiátrica esse delírio se encaixa. Como eu falei, na maioria das vezes vai ser depressão, mas pode ser também esquizofrenia, esquizoafetivo, bipolar, etc. O tratamento consiste no uso de antipsicóticos, mas também consiste, um grande espaço aqui ganha a psicoterapia e retirar a pessoa do isolamento, né? Então, todos os delírios, eles são muito alimentados pelo isolamento. Então, tirar a pessoa do isolamento, colocá-la numa ocupação, colocá-la num contexto de estrutura social, isso é super importante para tratar. Como eu já falei também nos outros vídeos, quando a gente tenta entender o delírio, é assim, a gente imagina que por trás do delírio sempre exista alguma percepção anormal e que o delírio sempre é a crença que eu crio para justificar essa percepção. Então, uma hipótese para a síndrome de Cotard seria mais ou menos assim, que a depressão muito profunda, ela vai fazendo com que a pessoa se sinta desconectada, dissociada do mundo e dela mesma. Ela começa a sentir esse buraco interno, essa angústia, essa perda de sentido, essa perda de identificação consigo mesma, suas metas, seus sentimentos e com o ambiente. Esses fenômenos dissociativos que a gente chama de despersonalização e desrealização, eles vão criando um incômodo cada vez maior e como que uma necessidade interna de justificativa. E acredita-se que seja nesse momento que a pessoa cria, quer dizer, se eu não consigo sentir nada, se eu não sinto mais emoção nenhuma, se eu também não sinto direito o meu corpo, se eu perdi a sensação daquilo que eu estou fazendo, parece que não sou eu, então, consequentemente, eu já devo ter morrido. Então, seria a origem desse delírio seriam essas alterações de percepção e também um defeito que a pessoa precisaria ter
no circuito avaliador de crenças, que é, como eu já disse em outros vídeos também, no córtex frontal direito, que seriam áreas do cérebro que filtram as crenças que eu desenvolvo, se aquelas crenças têm lógica, se elas fazem sentido, se elas são plausíveis, né? E esse circuito, por algum motivo, em algumas pessoas, ele está falho. Então, essa seria a proposta neurobiológica que tenta explicar a síndrome de Cotard. Então, ela partiria dessa sensação de depressão que leva às alterações de desrealização e despersonalização, com esse desfecho enviesado, que é a cristalização de uma crença absurda, mas que explica e que dá coerência a essas sensações de vazio que o paciente tem. Então, o Cotard não é apenas estar convicto de que já morreu, mas ele envolve a depressão profunda, o desespero, a ansiedade, a agitação, os pensamentos suicidas, muitas vezes a agressividade, ao mesmo tempo o delírio de imortalidade, o delírio de condenação. Então, ele é uma coisa complexa, não é muito frequente, mas é bastante grave pelo risco para si mesmo, pelo risco para terceiros. Era isso. Obrigada.